capazes de praticar a justiça devidamente. A duras penas, nós, em sociedade, sobrevivemos. Nós criamos a ONU para isso, para que não haja mais guerra, tirar os conflitos. E até agora, em 70 anos, não houve conflito universal. Se a gente visse melhor o microfone. Era eu? Obrigado. Segurando ele. Agora me perco. Sim, então nós vivemos num mundo absolutamente injusto, em profundidade. Ou seja, nós, a humanidade hoje, se ocupa muito mais em produzir, consumir para produzir mais, e esses elementos profundos que aqui nós procuramos, como os direitos humanos, a justiça, a solidariedade, claro que existem, mas estão em segundo plano, estão longe de serem a inspiração geral de uma comunidade, de uma sociedade humana. Então, esse mito cabe exatamente para o dia de hoje. Esses sentimentos então, de justiça não são leis, não são sentimentos que os deuses expuseram ao ser humano. São sentimentos. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós formamos o conceito de justiça. Conceito de justiça. Formamos a ideia. Em terceiro lugar, vem a lei. Hoje de manhã nós tivemos uma belíssima conferência lá no IAB, exatamente falando da importância então da lei escrita no caso dele. Mas fiquemos com essa ideia que a justiça é o fundamento da sociedade. Veremos depois em Aristóteles essa ideia que ia dizer agora. Sim, então aqui acaba o mito de Protágoras e esse pequeno comentário que eu coloquei, considerando que ele é válido para o dia de hoje. Um outro filósofo, saindo do mito agora. Então nós temos dois mitos, o mito de Antígona e o mito de Platão, e ambos chegam ao mesmo fundamento, dizendo que o ser humano tem leis inatas. E Platão diz que a justiça é um sentimento inato de origem divina para ele, e nós dizemos hoje que ele é de origem natural. Xenofontes, um belíssimo fragmento de Xenofontes, que viveu na época dos grandes pensadores. Ele foi discípulo de Sócrates. Ele viveu aproximativamente de 426 a 354 antes de Cristo, que é o tempo de Sócrates. E um dos fragmentos que restaram, ele é precioso. Eu cito aqui nas suas linhas gerais. Comentando, as leis não escritas, ele é filósofo, as leis não escritas são leis gerais observadas em todos os povos, em todos os lugares e nações. Esse é o conceito que ainda subsiste hoje, é a lei não escrita. Acrescenta ele, eu penso que os deuses criaram essas leis gerais. Porque a primeira lei não escrita
reconheça o dever de adorar os deuses, dever de adorar os deuses como os pagãos, naquele tempo o sentimento religioso se expressava. Eu quero fazer uma observação paralela a isso, a esse sentimento da lei não escrita, seja dos mitos, seja de Xenofonte, que é filósofo, uma observação paralela nas religiões. As religiões orientais, os persas, por exemplo, tinham exatamente esse sentimento da justiça, e no caso eram religiões já bem constituídas, divinas, sem ser mitos, sem ser deuses, então era de origem divina. Mas também os profetas de Israel, que se aproveitaram dessas culturas, no meio da qual o povo judeu viveu, cresceu e se tornou uma nação independente. Não é que Deus tenha julgado as leis de Moisés, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são frutos dessas práticas sociais que circularam na comunidade humana e que Moisés, o autor, enfim, desses livros primeiros, aproveitou e introduziu na comunidade de Israel. Vejam vocês, os 10 mandamentos se resumem a dois: a respeito à divindade, primeiro, e respeito à humanidade. É isso que é o importante. O importante, toda a Bíblia está ali. Essas duas recomendações que consideramos leis. Então, os hindus, os persas, os profetas de Israel, e vou citar aqui um profeta, o profeta Jeremias. Para quem lê a Bíblia, então, é o capítulo 31 de Jeremias. Deus, então, falando com Jeremias, diz: estou cansado do ser humano. Exatamente como os deuses estavam cansados de ver os homens se guerreando aqui embaixo. Eu estou cansado do ser humano, não me obedece. Ele dei por escrito em tábuas de pedra a lei sempre que obedece. Vou quebrar essas tábuas. Não quero mais saber de mandamentos. Mas eu vou escrever a minha lei no coração deles. Isso é na profundidade da sua interioridade. E toda essa interioridade nós podemos chamar de coração ainda hoje, para dizer o nosso centro pensante, o nosso centro de conduta. Então, a lei não será mais escrita, mas ela será colocada por mim, pela divindade, ali no mais profundo do ser humano. Então é a lei não escrita. Não escrita. Isso é importante recordar, então, que essas tradições religiosas vão no sentido dos mitos, no sentido platônico, isso é, da cultura daquele tempo. E assim foi se formando, inclusive, a nossa própria cultura. Vamos deixar um pouquinho para trás essa questão dos mitos e vamos considerar Aristóteles. Aristóteles tem alguns comentários lindos que eu copiei aqui porque já estava com o livro para citar. Aristóteles, sabemos, um dos maiores filósofos da história humana e autor da metafísica, da ética, da política e uma porção de outros livros absolutamente indispensáveis para a cultura filosófica hoje. Muito bem.
Então, Aristóteles não tinha nenhuma ligação com mitos, não tinha ligação com deuses. Ele era um discípulo de Platão. E Platão trabalhava com mitos. Acabamos de analisar o mito dele, importantíssimo. Aristóteles transcendeu isso tudo e falava do mundo que ele via, do mundo tal qual aparecia aos olhos dele e ele interpretava. Assim é a ética, assim é a política, e assim é a metafísica. Metafísica, que parece todo difícil, é um livro absolutamente simples, porque é feito para qualquer leitor que queira acompanhar, naturalmente, o pensamento de Aristóteles, para ver qual é o fundamento que nós chamamos de essência dos seres humanos. Por que nós somos assim pensantes? Por que um outro bicho ele é simplesmente sensível, o outro é só vegetal e o outro é inerte? Então ele procurou a essência de cada um desses seres. E isso é claríssimo em Aristóteles. E descrevendo então